Olá a todos e todas, companheiros e companheiras que estão nos ouvindo. Estamos aqui para retomar no segundo momento o programa de análise de conjuntura que acontece semanalmente e retomamos com um tema bastante importante nesse início de ano para a classe trabalhadora, especialmente para as mulheres da classe trabalhadora, porque o tema que nos traz hoje é a questão da jornada de luta das mulheres desse mês de março de 2020, que tem nos ajudado a refletir bastante sobre o momento político, conjuntural, estrutural, patriarcal que temos vivido na nossa sociedade brasileira. Nós queremos então, nesse início de programa, trazer alguns elementos que motivam as mulheres da classe trabalhadora a estar fazendo jornada durante o mês de março, inspirada especialmente pelo 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, e daí luta das mulheres no mundo inteiro. E aqui no Brasil nós temos especialmente com companheiras de movimentos mistos, mas também de movimentos específicos de mulheres, mulheres da Via Campesina, dos vários movimentos que compõem o campo brasileiro, organizado há mais de 2, 3 décadas, momentos de luta e de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. Nós temos, então, nessa perspectiva, de 2020, construído uma agenda unitária em muitos estados e muitos municípios que leva em consideração uma denúncia ao modelo que o governo brasileiro tem implementado na nossa sociedade, que vai desde políticas que retiram direitos da classe trabalhadora e, ao retirar direitos da classe trabalhadora, retiram direitos mais específicos das mulheres trabalhadoras. Então, o momento de março foi um momento de denúncia contra esse modelo que está sendo implementado pelo governo Jair Bolsonaro. Para as mulheres camponesas, especialmente para nós mulheres sem terra, temos denunciado também as políticas de desmonte da questão da terra e da reforma agrária no nosso país, e exemplos disso é o desmantelamento através da extinção do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário o INCRA como órgão responsável de efetivação da reforma agrária. Isso do lado de nós trabalhadores e trabalhadoras, e por outro lado tem possibilitado uma ingerência, vamos dizer assim, ao Ministério da Agricultura e Abastecimento, no que diz respeito a privilégios, ao agronegócio, a empresas transnacionais, a compras de terra por estrangeiros, ao uso abusivo de agrotóxico a partir de liberações de mais de 300 tipos de agrotóxico em um ano de governo. Então, de um lado, há esse desmantelamento aos trabalhadores camponeses, às organizações camponesas, às famílias de agricultores da agricultura familiar, e por outro lado há todo esse respaldo, essa sustentação através de políticas governamentais ao grande negócio, ao agronegócio, que é o nosso principal inimigo no campo, e o MST então faz essa denúncia, e essa denúncia ficou muito explicitada no primeiro encontro nacional das mulheres sem terra, que reunimos 3.500 mulheres no período de 5 a 9 de março, em Brasília, companheiras vindos dos 24 estados onde o MST está organizado, companheiras que participaram durante 2 anos, pelo menos, de um trabalho de base em preparação a esse grande encontro nacional. Então, além de debater as questões políticas, que nos faz motivar para a luta, também construiu-se uma grande mística em torno desse encontro, que é mais do que um evento. Ele foi a síntese de um trabalho de base realizado nas comunidades, nos assentamentos, nos acampamentos, e possibilitou uma solidariedade interna entre as próprias mulheres, possibilitou uma solidariedade, como sempre o MST recebe de outras organizações, sejam nacionais, sejam internacionais, e também possibilitou um momento de que as companheiras se encontrassem e pudessem fazer uma luta unificada em nível nacional. Tivemos também nesse período do encontro nacional participação de companheiras de outras organizações populares da América Latina, da Europa, da África, como um momento de solidariedade mesmo, e de interlocução e de mística construída, porque nós entendemos que o patriarcado
né, que o machismo é a grande representação dele no dia a dia, e o racismo são pilares de uma sociedade do modo de produção capitalista. Então, em qualquer parte do mundo, as mulheres sofrem, né, com esses dois pilares que sustentam o sistema capitalista, e é contra isso, né, que nossas lutas políticas também vêm de encontro. Nós tivemos, né, para esse nosso primeiro encontro das Mulheres Sem Terra, o lema Mulheres em Luta, Semeando a Resistência. E aqui esse lema, além da mística construída, também é na perspectiva de que nós temos um grande compromisso de manter a resistência ativa como mulheres da classe trabalhadora, e essa resistência ativa compreendendo que é um momento de nos fortalecermos internamente, nos fortalecermos enquanto organização política da classe, mas também nos fortalecermos enquanto sujeitas, mulheres, que temos muito o que nos solidarizar, nos ajudar e manter essa firmeza na luta. Nós pensamos que a resistência ativa também está nesse aspecto da solidariedade, né, com os povos que lutam, independente de onde seja, em qual país e qual organização se organiza para fazer as mobilizações. Então, esse aspecto da solidariedade, esse valor que tanto buscamos construir e no dia a dia a gente vai efetivando também, simbolicamente é importante. E o terceiro grande aspecto desse semeando a resistência internamente para o MST é a própria construção efetiva da reforma agrária popular. Como é que o MST, como é que as famílias do movimento, lá nos seus assentamentos, especialmente as famílias assentadas, que hoje falamos de numericamente aproximadamente 350 mil famílias assentadas, como é que a gente mantém essa resistência desde o programa de reforma agrária que nós estamos construindo? Como é que a gente mantém a agroecologia como a matriz de produção de alimentos? Como é que a gente mantém a educação do campo, desde as escolas de assentamento, com formação de educadores, com nossos estudantes, crianças, jovens, adolescentes, nessa perspectiva de que a resistência está aí no jeito, né, no programa, como a gente faz o dia a dia acontecer na terra conquistada. Então, reforma agrária popular, ela também está posta aí. E um dos desafios dentro disso, para com as companheiras durante o encontro, e aqui a gente motiva ainda mais, é de que nós vamos nos envolver diretamente no plano do plantio de árvores que o MST lançou no ano passado, né, de 100 milhões de mudas plantadas em 10 anos. Então, as mulheres também serão protagonistas nessa grande ação que o movimento, então, coloca como meta. Nós também estamos construindo, né, as programações, as atividades aí para durante 2020, né, as mulheres se inserirem, né, nas várias ações de mobilizações que o MST, que a classe trabalhadora vem construindo. Seguindo nessa nossa pauta de resistência e de denúncia, não poderíamos deixar de falar também do que significa o dia 14 de março, né, no qual este ano completou 2 anos de morte, né, através de um assassinato de Marielle Franco, e que nós cobramos justiça, cobramos punição a quem matou e a quem mandou matar Marielle. Essa é a grande questão que tem sido propagandeada, divulgada e cobrada nos meios de comunicação alternativos da classe trabalhadora, nas redes sociais. Então, dia 14 de março, os 2 anos em memória, mas também de luta, nos fortalece para que a gente pegue, né, o exemplo da vereadora Marielle, né, jovem, negra, mulher lésbica, mas que sempre esteve em defesa da classe trabalhadora, né, no seu território, no Rio de Janeiro, enfim, que a gente possa espelhar nesse exemplo que Marielle nos deixa, ao mesmo tempo que cobramos punição e justiça ao seu assassinato. Repudiamos a ação do dia 15, né, que foi organizada pela extrema-direita em defesa do governo Bolsonaro, e aqui o repúdio é especialmente por conta
da violência mais uma vez propagada e sem responsabilidade, como é o caso, né, do tiro que aconteceu, que foi uma mulher alvejada por um dos defensores de Bolsonaro e nada aconteceu a essa pessoa. Então, como exemplo disso, né, nós repudiamos, né, esse tipo de ação, esse tipo de mobilização que está fora da democracia brasileira, que está fora da justiça brasileira. Então, o ato do dia 15, ele não contribui para um processo democrático de país, não contribui para um projeto de sociedade que a classe trabalhadora busca construir. E deixamos aqui, então, o nosso repúdio ao dia 15 e as ações que foram efetivadas nos diferentes lugares desse país. Estamos vivendo nessa conjuntura toda essa situação do coronavírus com muita atenção, com muito cuidado, mas também com muitas precauções para a gente também não perder de vista, né, a nossa organização. É um cuidado com os seres humanos, com homens e mulheres, né, com os sujeitos que fazem a luta e que precisamos estar bastante atentos e com as orientações básicas, né, para a gente seguir firmes e organizando o povo. Nós queremos reafirmar, então, nesses cuidados, nessas orientações, algumas questões que são necessárias para nós, e isso fica como orientação para as companheiras e companheiros que estão nos ouvindo, né, reafirmando tanta coisa que a gente já tem visto nas redes sociais. E uma delas é manter a tranquilidade, né? Nós não podemos criar um pânico entre nós, entre o povo, né, com relação ao vírus. Ele existe, ele tem infectado muitas pessoas, não temos muita noção de quantos mais serão infectados e até quando que essa pandemia vai seguir progredindo, mas é preciso que a gente mantenha a tranquilidade e não criarmos pânico. Nesse sentido de não criar pânicos, é até para a gente manter a nossa tranquilidade de se organizar e estar junto, né, na família, nos cuidados mais próximos que a gente tem. O que nós necessitamos também é de fortalecer a nossa imunidade, quanto mais fortes a gente tiver, né? E isso tem a ver com a alimentação, com as vitaminas, com os minerais que nós vamos absorvendo especialmente pela alimentação. Então, manter essa imunidade, né, no equilíbrio necessário, com hidratação, vamos tomar muito líquido, vamos tomar muita água, vamos diminuir o nosso consumo de bebidas alcoólicas, né? Os fumantes diminuir o consumo de cigarro, enfim, todas as formas de drogas, né, que a gente possa evitar, né, sejam as lícitas, para a gente poder cuidar do nosso corpo, para estar preparado, e especialmente que nós possamos, né, a partir dessa situação de saúde pública, nós possamos agarrar como bandeira a defesa do Sistema Único de Saúde. O SUS é uma das principais ferramentas, né, como responsabilidade do Estado para dar conta de atender a população brasileira em casos como isso que estamos vivendo. Nós não podemos permitir, isso deve ser ressoado, né, no mundo inteiro, que os países que têm um sistema de saúde público que garanta atendimento à sua população é onde está controlando também, né, mais esse vírus que é novo e que a gente não tem muito domínio sobre as causas, enfim. Mas o Sistema Único de Saúde, no caso brasileiro, ele tem que ser uma bandeira, né, de defesa. Nós não podemos permitir a privatização do sistema de saúde, porque quem vai ter o privilégio a partir das privatizações serão os grandes, né, a grande elite, e o povo brasileiro vai ficar nessa dependência e muitos vão poder sofrer consequências letais, inclusive se o sistema de saúde não der conta de atender essa população. Então fica aí essa convocação para onde a gente puder nos mobilizarmos também em defesa do SUS, né, nesse contexto, né, do coronavírus que temos vivido. Queremos chamar a atenção para que a gente acompanhe as redes sociais, acompanhe os meios de comunicação com relação ao 18 de março, que é o Dia em Defesa da Educação Pública, né, nessa perspectiva também do público, responsabilidade do Estado em garantir o direito à educação, do nível de educação infantil ao ensino superior para a classe trabalhadora.
Então não, né, estava se projetando, né, uma grande mobilização de rua nos grandes centros urbanos. Infelizmente, por conta dessa conjuntura, não vamos conseguir fazer, mas vamos acompanhar as manifestações que vão ocorrer aí através das mídias, dos meios de comunicação. E por último, para a gente encerrar, como sempre fica, né, no final do programa da conjuntura e entendendo que a mobilização de março, né, o que nos motiva essa retomada do programa da análise de conjuntura deste ano, queremos fazer a indicação, né, do livro O Caliban e as Bruxas, da Silvia Frederici, para que a gente possa abstrair dessa obra literária, né, um aprendizado sobre o trabalho, né, o trabalho da mulher, que muitas vezes é invisibilizado em relação ao trabalho do homem. Então, nessa literatura, a gente pode comparar o que é o trabalho artesanal como artista que um homem faz e o trabalho de sobrevivência doméstico, né, que as mulheres fazem. Então, fica o convite, fica a indicação para que Silvia Frederici possa nos ajudar a compreender como que isso historicamente foi sendo construído e a gente precisa fazer essa alteração, porque o trabalho da mulher segue sendo invisibilizado, né, e nós precisamos colocar ele como prática do dia a dia, desse reconhecimento de que as mulheres são capazes, né, politicamente, manualmente, enfim, né, é a sua contribuição, a contribuição da mulher para a construção de uma nova sociedade.